259,11 km. 152. 147. 5. 1.500. 350 mil. 28,8 milhões. 50%. 17%. 90 milhões. 65%. 52. Voltamos com Linkados na Área com a jornalista e cicloativista Renata Falzoni. Você foi responsável por criar o Night Bikers Club do Brasil, que hoje conta com mais de 2.500 sócios. Como você avalia o impacto desse grupo em relação ao ciclismo no país? Interessante a pergunta também. O Night Bikers ele começou em 89, a gente oficializou o clube um pouquinho depois, e ele foi uma grande ferramenta minha para poder propor para a classe média, alta, né, de sair dos seus carros, começar a pedalar e passar aquele processo que eu falei, que é o efeito colateral do ciclismo, que é você resgatar a escala humana. E eu não falava, naquela época, em meio de transporte, muito embora eu já não andasse de carro, era só bicicleta, mas eu não usava o termo bicicleta como meio de transporte, e sim lazer, para trazer uma experiência para aquele pessoal, né? E o Night Bikers deu berço para todos esses clubes de ciclistas noturnos, não só de São Paulo, mas como do Brasil inteiro, que está espalhada, é uma coisa espalhada pelo país todo. Isso foi uma ferramenta muito importante na época. Daquele clube, várias pessoas deixaram os carros, começaram a pedalar. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas que eram moleques, tinham 14, 15 anos na idade, na época, hoje estão com 30, 35, já formados, com filhos, tudo, voltando a pedalar. Quer dizer, a principal semente importante do Night Bikers, tanto na época quanto hoje, é você propiciar um momento de pedal para um cara que está que está o dia inteiro no carro, e para você plantar num jovem uma semente que está lá, que não morre. O cara vai ter 30, 40, 50 anos. Um belo dia ele vai dizer não para o carro e vai voltar a pedalar com muito prazer, porque é uma coisa curiosa, assim, a bicicleta ela tem uma característica muito ímpar, que é uma conexão direta com a sensação de infância. Então, quanto mais cedo o cara pedalar e ter prazer naquilo, quando ele volta a pedalar, ele reconecta diretamente com essa sensação de criança. Isso é muito bom, isso é uma coisa muito poderosa. Renata, nós temos agora uma pergunta da plateia. Seu nome? Meu nome é Felipe, eu sou do Rosário. Eu queria te perguntar sobre aquele seu clube, o Night Bike Clubs, que tipo de recurso que você dá para esses adolescentes de 15, 16 anos, que você falou que aí eles se interessam pelo resto da vida? Pá. A primeira coisa que eu faço é convencer os pais deles a nos deixar o moleque com a gente para pedalar. Isso já é um grande passo, né? Porque aí você dá tranquilidade para a família, né? Ninguém quer perder um moleque no trânsito, né? Então isso é interessante. E outra coisa também, a gente treina essa pessoa a ser guia. E esse moleque sendo guia, ele já ganha uma tremenda autoestima aí, porque é uma pessoa que vai, além de pedalar, aprender a pedalar na rua, conduzir as pessoas, fechar as ruas, dar um suporte de segurança para o resto da turma, né? Eu não sei se vocês... hoje em dia o Night Bikers talvez não seja minha grande ferramenta. A minha grande ferramenta hoje em dia é um site grande que a gente tem aí no ar, que é o www.bikeelegal.com, que é totalmente voltado para a comunicação do ciclismo, do cicloativismo e principalmente também somado a bicicleta como esporte, transporte e lazer, tudo junto. Renata, o professor de fotografia da ESPM São Paulo, Gilson Pedrosa, gravou um depoimento e fez uma pergunta para você. Vamos dar uma olhadinha? Olá, professor. Tudo bem? Qual o reflexo de andar de bike na sua qualidade de vida? O reflexo ele é imenso. Eu pedalo há uns 20 anos para vir ao trabalho. Depois eu aprendi a dirigir, uns 10 anos depois. E a relação que eu tenho com a cidade acaba sendo mais intensa pela forma com que eu compartilho, né, do espaço público usando uma bicicleta. E só tenho ganhos, né, nesse tempo todo, e a cada ano que passa eu aprendo alguma coisa diferente, mesmo sendo aparentemente a mesma coisa, que é pedalar.
E agora eu gostaria que você fizesse uma pergunta para Renata Falzoni, cicloativista e vídeo-repórter. Renata, eu queria te fazer uma pergunta. Há um tempo atrás, no seu programa Aventuras com Renata Falzoni, você estava no Rio de Janeiro e comentou que aparentemente São Paulo era mais viável, né, de ter um trânsito compartilhado, né, com bicicleta do que o Rio, porque o Rio tem muita ciclovia e São Paulo já não tem tantas. Pensando nisso, eu te pergunto, seria possível algum projeto para criar uma bike lane, ao estilo daquelas bike lanes de Los Angeles, por exemplo, na Avenida Paulista, evitando dessa forma quebrar o ritmo dos ônibus, já que os ônibus também transportam pessoas que estão indo ao trabalho em uma grande quantidade, né? Então, não sei se ficou claro na pergunta, mas é mais ou menos isso que eu te pergunto. Bom, Pedrosa, gostei da atitude, você vindo de bicicleta, tá nos trinques. Bom, a questão da bike lane, né, que seria a sinalização das ciclorotas, ela é muito importante porque é uma atitude que você inclui a presença dos ciclistas, você torna eles legítimos. Aqui na cidade de São Paulo, ela foi muito catapultada com a chegada das bicicletas compartilhadas. Então, a partir de cada estação de bicicleta compartilhada, as ruas vão sendo sinalizadas como ciclorota, tanto no piso, aquela bicicletinha no piso, quanto nos postes. Isso pode ser uma coisa sutil, mas é muito importante porque isso daí legitima a nossa presença na rua. Quando as pessoas perguntam o que é mais importante para vocês, por que não tem ciclovia? Quer dizer, ciclovia não é tudo. O que a gente precisa é um motorista consciente e apto a compartilhar. Então, o motorista consciente vê a sinalização, ele já compartilha se sentindo apoiado por um direito. Uma coisa muito curiosa que aconteceu na cidade de São Paulo, que foi muito sensível à mudança, foi quando começaram a multar os motoristas, os maus motoristas, que não respeitavam os pedestres na ciclofaixa. A partir daquele dia, aconteceu um fenômeno muito interessante, que foi a queda do bullying do mau motorista. Porque muitos motoristas não paravam na faixa de pedestre, porque um mau motorista vinha atrás, buzinava, passava, até atropelava aquele pedestre, porque esse parava, vinha o outro, vinha aqui e atropelava. Quer dizer, hoje esse motorista, ele resgatou o direito a respeitar. E no momento que você, para esse motorista, que é a esmagadora maioria, que quer respeitar, ele está apoiado por uma sinalização, ele vai fazer uma coisa muito importante para nós, que é um respeito explícito, que é justamente ele fazer questão de respeitar e, com isso, acuar um procedimento de má-fé de um eventual motorista mal intencionado. Então, essa sinalização das bike lanes, das ciclorotas, elas são importantíssimas, porque elas promovem o trânsito compartilhado e porque elas dão força, dão energia, dão autoestima para o bom motorista nos respeitar. Agora uma outra pergunta do Twitter. Os protestos com base nos cicloativismos dos quais você participou já tiveram problemas com a polícia por conta da nudez? Não são os protestos, a gente não para de ter protesto, né? Na época de 2007, quando nós tivemos vários problemas com a polícia, a gente acaba ainda tendo até hoje. Essa mesma polícia que está aí abafando os protestos de rua aí de junho para cá, ela sempre atua dessa mesma forma para com os ciclistas e cicloativistas nas ruas. Então nós já tivemos dissabores, alguns grandes dissabores com os ciclistas. Talvez esse evento que a Bruna esteja falando seja aquele do World Naked Bike Ride, que foi a pedalada dos pelados, que foi preso, a primeira vez que foi preso um cicloativista no Brasil foi o André Pasqualini, que estava pelado, eu também, na rua. E aí ele foi preso, foi engraçado que eu falei, se ele está preso eu também estou. Eu falei, não, você não, só ele. Quer dizer, foi uma coisa meio estranha lá. Foi logo liberado depois tudo. Mas nós tivemos uma atitude muito agressiva no 22 de setembro de 2007, se não me engano era um sábado. Tinha gente pra caramba, inclusive Eduardo Jorge, então secretário do Verde Meio Ambiente, a polícia veio jogando as motocicletas em cima, tudo. Aquilo lá, por exemplo, mostra mesmo a falta de aptidão dos policiais militares hoje para identificar a baderna de manifestação popular legítima, né, que são as manifestações. Participe do programa respondendo a enquete do Linkados na área no Facebook. Você anda de bicicleta por lazer ou mobilidade?